para você, oi, agora sim, não cortando, mas cheguei, a arquibancada está na área, muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo ao nosso programa muito especial, estamos falando aí de semifinal, do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza enfrentam Ferroviário e Maracanã, trocando a ordem, Ceará e Maracanã, Fortaleza e Ferroviário, jogo difícil, eu acho, para o Fortaleza, para o Ceará também, mas vamos começar falando, eu agradecer a presença de vocês, meus amigos, sobre essa polêmica do campo do Castelão, que não usa, que usa, federação bateu na mesa, não vai usar, e tudo está definido, pelo menos até agora, nesse sábado, 10h30 da manhã, mano. Seja bem-vindo. Satisfação, Carlos Henrique Washington, a você que nos acompanha, realmente imbróglios aí, né, esses bastidores, extracampo, que a gente sempre quer que o extracampo passe desapercebido, ninguém tem que estar envolvido em guerra de bastidores. Futebol é dentro das 4 linhas, mas infelizmente ocorreu e vamos falar aqui muito para você de todos os lados, de todas as nuances, quem que deveria prevalecer, quem que não deveria prevalecer, a obrigação de cada um, governo do estado, federação, dos clubes, e vamos falar muito desse momento muito bom, que é decisão, é semifinal de Campeonato Cearense, Fortaleza, Ceará, Maracanã e Ferroviário. Tá ansioso? Bom dia, Carlos. Bom dia, Armando. Saudar mais uma vez você que está em casa, nos assistindo. Sim, né? Acho que afunilou, né? Nossa principal competição, a gente tem que valorizar o nosso manjadinho. Valoriza o Ferroviário, o Maracanã, que chegaram até aqui. De fato, é os 4 times que melhor performaram. Já linkando já rapidamente sobre o lance do Castelão, acho que o manjadinho sem polêmica não existe. Tem que ter alguma coisa. É o jogador irregular, é alguma coisa de bastidor, é alguma situação, arbitragem, né? Agora, Dala Neto dizia que se o futebol cearense não existisse, tinha que ser tinha que existir. Aí agora trouxeram o bom que é um assunto novo, né? Não tinha acontecido ainda, né? Questão do Prós do Castelão. Vamos discutir, fica ligado, aqui Bancada no Ar. Vamos começar falando dessa situação, dessa polêmica envolvendo o gramado do Castelão, porque diante de um problema histórico do gramado do Gigante da Boa Vista, chegou mais uma decisão, que sempre acontece, todo ano tem uma decisão, dessa vez uma portaria da Secretaria de Esporte do Estado, determinando que uma partida só pode acontecer no Castelão 66 horas depois da última partida, tempo suficiente para a recuperação do gramado, e que caso ocorra um problema aí de calendário e tudo mais, quem decide é a mantenedora da competição, nesse caso a Federação Cearense de Futebol, que marcou um jogo depois do outro, né? Obviamente, um jogo de sábado e outro domingo, essa data já estava batida. E aí, veio a decisão, a portaria agora da Federação, dizendo, não vai jogar ninguém, os dois vão no PV. Aí os 2 clubes foram para cima. O que é que você acha disso? Vamos para a polêmica. Quero começar aqui não me posicionando, mas apenas dando os dados, né? Número de jogos em 2024, vou usar a pesca aqui, no PV 2024, 82 partidas o PV fez, tá? Em 2024, o Castelão fez 64 jogos. E na temporada de 2025, o PV já fez 21 jogos e o Castelão só fez 6 jogos. Os dados são do Luca Laprovítera. Dito isso, a portaria de 66 horas entre uma partida e outra, ela é inaplicável. Se conseguirem funcionar essa regra nesse momento, ok. Durante a temporada é inaplicável, não vai rolar. Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, não vai acontecer. A não ser que diga assim, Ceará vai jogar lá em Sobral, Fortaleza vai jogar lá em Juazeiro. Mas do contrário, ela não se aplica. E para mim, só uma coisa, Carlos Henrique Washington, ficou muito claro. Quando a secretaria que fez a portaria de forma correta, por quê? Porque o governo do estado ele interferiu no problema quando marcaram 5 jogos para 7 dias. Ele disse, opa, que zorra é essa? 5 jogos para 7 dias no Castelão, cancela isso aí. Boa atitude, usou o bom senso. Só que ela saiu de uma extremidade da régua para outra. Foi de 8 a 80. E aí pegou a regra e colocou a regra de 66 horas, que na minha visão não se aplica. E aí a federação faz o seguinte, ó, se o Castelão não consegue, o PV consegue. Bota os 2 jogos pro PV, que o Castelão não é capaz, o PVzinho de açúcar é capaz. Para mim isso ficou muito claro. Porque estraga o Castelão, mas não estraga o PV? Fazer sábado e domingo, a gente tá vendo que não estraga. E aí, Washington, na tua opinião, tu acha que essa regra é inaplicável também, mesmo tendo o estádio Presidente Vargas suportando essa carga de jogos? Sem dúvidas, né? Eu acho que como o Armando fala, a gente vislumbra, né, nem só essas semifinais, né? A gente são jogos, ok, de menor expressão, vamos colocar assim, mas a gente, jogo de Série A, qual vai ser o critério utilizado? Do Libertadores. Fortaleza joga sábado, exemplo, vamos botar a Série A mesmo. Se Fortaleza joga sábado, Ceará domingo, qual vai ser o critério? Quem vai pro Castelão, quem vai pro PV?
Então você posterga um problema. Acho que faltou aí, conversa com os maiores interessados. Chama os clubes, entende, chama quem entende ali, né, os técnicos daquilo ali, e entende para tomar a melhor decisão. Porque a partir do momento que você baixa uma portaria, você também meio que rasga o regulamento da Federação do Campeonato Cearense, que fala que o mandante tem o direito de escolher qual é o campo, e aí? Né? Fortaleza, ele tá nesse direito como mandante, o Ceará também, né, e de fato leva o jogo pro PV, e aí fica esse imbróglio todo, fica uma briga de ego também que existe, a gente sabe que existe uma briga de ego. Dentro de bastidores, de fato, eu acho que é algo a se repensar. Eu penso mais nesse longo prazo, médio e longo prazo, de como é que vai resolver isso, né? Você resolve, coloca os dois pro PV agora, mas tá batendo na porta da Série A, tá batendo Libertadores, como vai ser decidido? Precisa, de fato, deixar isso acordado para que não empurre e esse imbróglio fique num jogo de maior proporção. Então, de fato, é descabido, né? Eu acho que perde o produto em si, que no Castelão, o Paes foi feliz demais. Não é só a questão da jogabilidade do campo, existe a questão comercial, questão de patrocinador, questão de renda, questão de sócio-torcedor você atender bem, né? Que o sócio paga caro. Dá um exemplo muito fácil. O sócio que paga mais caro para a Sala de Fortaleza, ele tem limitados a prêmio. Por exemplo, as cadeiras cativas do PV, que rapidamente se esgotam. E aí você fica obrigado a ir para um outro setor, mesmo pagando mais caro. Diferente do Castelão, que você tem ali um conforto melhor. Então é tudo, é um produto. Futebol cearense é um produto, tem que entender isso. Então colocar para o PV prejudica todo o espetáculo e também esse lado comercial que deve sim considerar. E aí é complicado, Armando e Washington, porque a gente tem dois clubes disputando a mesma competição e o mesmo calendário. A diferença é o Fortaleza, que vai ter uma Libertadores aí, mas Ceará e Fortaleza vão ter Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro, né, cara? Como eu falei, lá na frente essa regra ela não vai ser aplicada, ela não vai funcionar. Mas falando do presente, Carlos Henrique, tem um detalhe aí super importante que o Washington fala de rasgar o regulamento. No artigo 12 do regulamento do Campeonato Cearense 2025, inciso 3, o que é que diz lá? Quando dois mandantes, ou seja, o Fortaleza é o mandante, tem melhor campanha que o Ferroviário, e o Ceará também é o mandante, tem melhor campanha que o Maracanã. Quando dois mandantes estão dentro da mesma cidade, ou seja, Fortaleza e Ceará estão dentro da mesma cidade, prevalece o mando de melhor campanha, ou seja, ainda tem outro agravante. Diante desse conflito, o Ceará, que eu entendo que quer jogar no Castelão, em nenhum momento o presidente João Paulo chegou e disse, olha, eu quero o PV. Porque o Ceará lançou uma nota oficial, né? Exatamente, mas ele poderia escolher o PV, inclusive. Sim. Mas o Ceará que escolhe o Castelão deveria ter a prioridade. Então, de toda a reclamadeira... A regra aplicar o Ceará é o Ceará. Chorou Marcelo Paes, nota aplicada, Ceará lança nota. Choradeira de dois lados, prevalece o Ceará Sporting Clube, porque está escrito que o Ceará tem preferência por ser a melhor pontuação do campeonato até agora. Que de fato não prevaleceu, né? Com a determinação da federação levando os dois pro PV, de fato, como eu falei, rasga o regulamento ali e perde um pouco o sentido. Então, acho complicado, cara. Assim, falando do presente em si, é complicado, mas me preocupa um médio e longo prazo aí de competições grandiosas, de rendas, né? De espetáculos maiores, a complicação que vai ser. Esse assunto ainda tem muito pano pra manga, corta aqui pra mim, ô Juninho, porque a gente ainda vai debater muito o Campeonato Cearense. Vamos antecipar um pouquinho o intervalo, porque a gente precisa falar muito dos jogos que vão acontecer nesse fim de semana, sábado e domingo. Esse rapaz é uma figura. Vou mandar você passar ali no RH, viu, amigo? A gente precisa muito falar ainda sobre esses jogos. Vamos deixar um espaço maior para a gente debater sobre Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ferroviário, Ceará e Maracanã, que acontece neste fim de semana no PV. É o Campeonato Cearense se afunilando. Será que teremos Clássico Rei na final? Será que a gente não tem Ceará e Fortaleza na final? Vamos ver isso daqui a pouquinho no Arquibancada, que volta já já. Ufa, respirou? Pois é, vamos parar um pouquinho com a polêmica. Agora a gente fala sobre a bola rolando dentro de campo. Jogo que acontece hoje no PV, Fortaleza e Ferroviário. Jogo da volta da semifinal. Já que no jogo da ida o Fortaleza sofreu, viu, Armando? Fortaleza sofreu, eu tava até conversando aqui com os meninos. Acho que esse jogo vai ser bem duro pro Tricolor de Aço, hein, cara? Exatamente, Carlos Henrique, aqui discordando do meu parceiro Rani, que fica aqui por trás das câmeras. Não acho que Fortaleza terá vida fácil, né? Será um jogo difícil.
O treinador Thiago Zorro tira da partida da quarta-feira a sua espinha dorsal, seus principais nomes são eles, Cavicchioli, Alanzinho e Ciel, preservando assim os 3 da derrota. Então acho que ele devolve os 3 não só descansados, mas como uma memória positiva, Washington. Os caras participaram do 0-0, que ao meu ver foi muito mais um resultado positivo, apesar de empate, o resultado moral vai para o Ferroviário e não para o Fortaleza. Ao passo que a obrigação, o elenco supermilionário, o time que tem bagagem para entrar e ganhar o jogo e dizer, olha, dá licença que eu tô aqui, a autoridade da partida sou eu e eu vou ganhar o jogo, é o Fortaleza. Então a briga tá aberta, 0-0, 90 minutos aí numa partida diferente da quarta-feira. Por quê? Na quarta-feira, todo mundo se permitia a errar. O Ferroviário ainda tem chance, apesar de remotas, de classificação na Copa do Nordeste. Fortaleza entra novamente ali na briga ali pelo G4, pela parte de cima da tabela da Copa do Nordeste. Hoje não. Hoje perdeu, tá fora. 0-0, são 90 minutos. E em 90 minutos tudo pode acontecer. Fortaleza totalmente favorito, continua favorito. Mas vejo sim, Carlos Henrique, a equipe do português Thiago Zorro na briga por essa classificação. E o Zorro, Washington, usou esse jogo para conhecer bem, para ver bem como é que o elenco do Fortaleza joga na prática, né? Assim, apesar de já conhecer, de já estar aqui no estado, de assistir os jogos do Fortaleza, e quando o time vai se profissionalizando, vai ganhando mais, ele começa a ser mais visto, é mais fácil de ser batido, entre aspas. O Thiago Zorro aproveitou muito bem esse jogo aí para ter um pouco de noção de como é que vai montar essa equipe para o jogo de hoje, né? Acho que além disso ele dá uma resposta muito clara em termos de prioridade, né? O Ferroviário de fato priorizou a semifinal do Cearense, né? Não tem um elenco como o Fortaleza tem, né? Farto de peças. Ele precisava de fato preservar, né? Ciel, por exemplo, né? O próprio Matheus, apesar de ser goleiro, já tem uma idade avançada. Mas eu acho interessante, é importante que o Fortaleza precisava dar uma resposta para o seu torcedor em termos de performance, aliou o resultado da performance. Eram alguns encaixes que eu gostaria que o Vojvoda mantesse, por exemplo, a dupla de volantes, né? A gente fala muito do Paul, que é um baita jogador, né? Enfim, com um grande histórico lá do Boca Juniors, mas que ainda não entrou nessa rotação aqui do futebol brasileiro. E aí, pra mim, Armando, foi uma grata surpresa. Grata surpresa não, porque eu acho que o Rosseto terminou o ano bem, mas eu acho que a dupla de volante ali com o Rosseto, eu acho que encaixou melhor dentro do sincronismo. Obviamente, tô tirando o recorte desse jogo do Ferroviário. Mas assim, conseguiu ter um encaixe melhor ali, conseguiu ter um dinamismo melhor. Óbvio que teve erros individuais do Ferroviário, mas eu gostei da performance e principalmente da atitude, né? A gente cobrava muito os extremos do Fortaleza, o Moisés faz um baita jogo, bem intenso, né? Traz o Pikachu de volta, pra minha surpresa, ele coloca ali o Pikachu para fazer ali o extremo do lado direito, então consegue dar uma liga legal. Mas eu gostei muito mais da funcionalidade do meio de campo. Pochettino volta a jogar bem. Eu acho que é importante nesse momento que começa a funilar as competições, ele encontrar um padrão tático. Acho que para umas semifinais, para a final, acho que é importante ele manter um esquema, manter um time, porque é diferente de uma estratégia de jogo de ponto corrido, que você vai espelhar, você joga contra adversários diferentes, você vai espelhar a sua formação tática. Então, tirando em termos de performance, por mais que seja um Ferroviário com um time reserva e limitar tecnicamente, gostei em termos de atitude da escala, da formação tática, da disposição tática que ele colocou, principalmente ali na Somberiuca. E falando do Ferroviário, né, a gente fala do improvável, do Ferroviário conquistar o improvável, e que tem se tornado cada vez mais palpável, né, pelo futebol que o Thiago Zorro vem desempenhando com a equipe dele, né, Armando? Na semana passada eu falava que era muito pouco provável que o Ferroviário em 180 minutos ou o Maracanã em 180 minutos passasse. E eu mantenho esse posicionamento. O problema é, o Ferroviário anulou 90 minutos. Quando a primeira partida é 0-0, significa que o confronto não será mais decidido em 180 minutos, no início era, ele tira 90 de jogo e vai para 90. Em 90 minutos tudo pode acontecer. Uma expulsão muda o jogo, um pênalti muda o jogo, abrir o placar muda o jogo. E eu vejo a equipe de Thiago Zorro muito bem postada, muito bem clara, um modelo de jogo muito bem definido. Não há dúvidas do que ocorrerá pela parte do Tubarão da Barra amanhã. Um time bem postado, um time de linhas baixas, com o Alanzinho voando pela esquerda, voando baixo, e é difícil pegar. Grande jogador. Grande jogador e muito rápido. O rápido ninguém pega, cara.
O rápido, peraí, vamos combinar aqui a marcação, vamos dobrar. O rápido ninguém pega. Um Alanzinho muito rápido e um Ciel dentro da área que se bobear, se der bobeira, aquele lance, por exemplo, do Lucero na pequena área, numa bola de cabeça que ele cabeceia para fora, na cabeça do Ciel é gol. Então, assim, um Ferroviário muito bem postado que vai brigar pela classificação. Porém, contudo, ainda acho o Fortaleza bastante favorito pelo elenco, pelo banco de reservas, pelo treinador, pela continuidade do trabalho, tem mais ferramentas, tem mais aí situações para poder buscar essa classificação. Você acha, Walsh, que seria um feito muito grande para o Ferroviário desbancar o Fortaleza hoje? Sem dúvidas, né? É só ver a diferença de investimento, né? O Ferroviário inicia um processo de SAF, é um processo inicial ainda do Zorro. E se a gente for pegar um recorte do Arquibancada no início do ano, nós falávamos da importância da manutenção desse tipo de treinador. Por mais que os resultados no primeiro momento possam não acontecer, era importante manter, porque você vê uma evolução no esquema do Ferroviário. Você vê um time muito mais compactado, um time muito mais organizado, com sincronismo. Se duvidar, acho que inclusive esse elenco é inferior ao do ano passado, se pegar peça por peça. Você tinha, né, elenco talvez, na época do Pulga era um elenco mais forte, o Ciel, né, mais novo, vamos dizer assim. E até o Ciel no momento melhor, porque esse ano ele ainda não engrenou. Exato, de vez, né? Então o Zorro, ele consegue, dentro das peças que tem, compactar muito bem o time. Foi assim que ele fez parelho com o Fortaleza no primeiro jogo. Ele compactou, ele fecha as linhas do Fortaleza, principalmente os dois extremos, né, que é uma válvula de escape muito forte, principalmente do lado do Moisés, que foi a estratégia que o Ceará utilizou no Clássico, sempre dobrar a marcação nos extremos para fechar o espaço, porque quer queira, quer não, o Voivoda gosta desse desafogo muito forte com o Moisés, e seja com o Marinho do lado direito, e o Zorro fez isso muito bem compactado. Óbvio, não abrindo mão de jogar, não abrindo mão também de atacar, de ter uma transição forte com o Alanzinho, que é um jogador de característica. E o Ciel, por mais que tenha essa idade avançada, mesmo sem a bola, ele consegue recompor bem ali. Então, acho que é um jogo duro, de fato, né? Tirando o recorte do primeiro jogo, que eu acho que o Ferroviário faz um jogo taticamente perfeito, né? Dentro do meu ponto de vista, mas acho que sim prevalece o poderio técnico, prevalece o poder de elenco e as variações e alternativas que o Voivoda pode trazer e surpreender o Thiago Zorro. É isso, vamos esperar para ver como é que vai se comportar os dois, Fortaleza e Ferroviário, o jogo que acontece hoje no estádio Presidente Vargas. Mas amanhã tem outro confronto extremamente importante e difícil também. Difícil para o Ceará e difícil para o Maracanã. Difícil para o Ceará porque vai pegar uma equipe que já está muito bem compactada ao longo desses anos sob o comando do Júnior Cearense. Apesar de mudar o elenco, o jeito de jogar é o mesmo, não mudou muita coisa dos últimos anos para cá não. E o Ceará, num bom momento, chegada de Pedro Raul, fazendo gol à torta e à direito. As duas equipes que vivem um grande momento e vão se enfrentar amanhã. Começar com você, Walsh. Qual a tua avaliação dessa preparação, obviamente, de Ceará e Maracanã, e o que é que você espera nesse jogo de amanhã? Primeiro, eu gosto de valorizar o trabalho do Júnior, né? Apesar do placar de 3-0, um placar que praticamente, né, sela essa classificação, a gente sendo bem racional, é muito improvável e difícil o Maracanã tirar esse resultado, mas o Maracanã faz um baita primeiro tempo, cara. O time também muito organizado, saindo de transição rápida, inclusive criando mais chances do Ceará. Então, o Maracanã faz um bom jogo, né? Pegando o contexto geral, mas é muito complicado fazer frente ali ao Ceará e Fortaleza, os times de menor expressão, né? É muito difícil. A gente pega o recorte do ano passado também, que o Maracanã faz um bom primeiro jogo, mas no segundo jogo, Fortaleza passa por cima, que de fato é isso, é o melhor elenco, né? Então, se você não tiver fazer um jogo perfeito taticamente, como foi o Ferroviário fez contra o Fortaleza, é muito difícil você conseguir passar. E o Armando é muito feliz quando fala, nesse confronto de 180 minutos, é muito improvável que esse time de menor expressão passe. Então, é um jogo interessante, que eu acredito, né, que o Júnior Cearense ele não vai abrir mão da sua filosofia de jogo, que ele gosta de ter a posse de bola, ele gosta de atacar também, gosta de ter uma transição forte. Acho que ele vai subir um pouco as linhas, é importante até para o Ceará testar. Até então, tirando o Clássico, o Ceará tem pegs, times, como foi quinta-feira com o América, times com bloco baixo, times que o Ceará tem que propor muito e está tendo dificuldade com isso, mas não vai ser um retrato, na minha opinião, da Série A. Acho que vai inverter, acho que o Ceará vai ser um time muito mais reativo, o Ceará vai esperar muito mais, porque vai ter times, com a maioria dos times com nível superior técnico melhor que o dele, então será que vai inverter isso? Será que vai ser um time que vai trabalhar mais nessa transição? Eu acho que o Maracanã vai impor o Ceará o erro, vai subir esse bloco de marcação desde da saída de bola, até porque ele precisa fazer o resultado. E o Júnior Cearense já mostra que é um treinador ousado, né, cara? Tem personalidade, isso é importante. Então, é um jogo que, olhando racionalmente, eu acho que o Ceará passou, né, de fase, porque é um resultado muito difícil de lidar, mas pegando o jogo em si como 0-0, vai ser um jogo difícil e duro como foi o primeiro. Antes do Armando falar, Michel,
Volta aquela imagem aqui do jogo do Maracanã com o Ferroviário, só para eu fazer um comentário. Que a gente tá... Olha o peso do gramado do Domingão aqui, ó. Quando a gente fala de gramado, a gente sabe o quanto isso atrapalha o jogo. Você vê o gramado do Domingão todo alto, pesado, a bola é difícil de correr, de quicar. E aí você tem que você imagina um gramado da Arena Castelão, né? Que aí passa por toda essa polêmica que a gente falou, começou o programa falando. O quanto é importante você ter um gramado em bom estado, e tem o lance do Castelão, de não ser 100% aberto, como o PVE, de pegar o sol o dia inteiro, enfim. Tem toda essa questão, foi só um adendo antes de você falar. O que é que você espera desse jogo? Exatamente. É um jogo que 3-0 é muito difícil de ser revertido, né? Aí pode pedir a conta, passar a régua, será classificado. Agora, não é por conta disso, do placar elástico, que você vai ter um Maracanã que não vai a campo jogar, que não vai a campo buscar, pode sim fazer gol, pode sim dar ali o friozinho na barriga, mas eu acho que o Ceará, que deve vir, Léo Condé deve variar bem aí as peças, deve fazer um time alternativo, vai dar aquela priorizada de segurança na sua zaga, né? Que é a parte ali que vai segurar a classificação, não vai trocar goleiro, seu sistema defensivo deve ser ali sólido, e ali a partir dali para frente ele vai trocar algumas situações, descansar o seu elenco principal, né, já avisando ali a decisão do campeonato, e eu acho que o Ceará não terá grandes problemas para estar na final do Campeonato Cearense. O Ceará já está na final do Campeonato Cearense, porque 3-0, sempre gosto de frisar, você entrar para não perder de 3-0 é muito mais fácil do que você entrar para construir um placar. Então você entrar com essa garantia, olha, você só precisa, a regra do jogo é a seguinte, você só não pode tomar 3-0. É muito difícil a equipe alvinegra passar por essa situação. Fala. Antes da final, né, tem um jogo importante, Copa do Brasil com Confiança, né? Sim. Então acho que é importante dele, obviamente, mesclar para chegar inteiro. Copa do Brasil, ele precisa entrar muito Precisa para entrar inteiro, né, fisicamente, com Confiança, e no final de semana seguinte já tem a final. Então, acho que é um confronto interessante para ele, de fato, mesclar, consolidar, como o Armando falou ali, o sistema defensivo, vai consolidar e dar minutagem para o próprio Pedro Raul. Rômulo precisa, Martins. Eu acho que o ponto hoje do Ceará, que eu acho que de maior atenção são os extremos. Não consigo ver a evolução desses extremos. E teve a contusão quinta-feira do Pedro Henrique, que era o cara que estava fazendo gol, é o cara que estava, de fato, dando algum tipo de resultado. Ainda deve muito Fernandinho, Martins. Então, momento importante para dar minutagem para os extremos aí jogarem. Vamos falar de Pedro Raul. O cara chegou, já tá fazendo gol aí, já está se familiarizando com a equipe. A gente até comentava sobre a dificuldade dele de acertar com o Ceará antes de ser anunciado, eu acho. Mas fala um pouco pra gente como é que você vê, como é que você enxerga essa adaptação dele, que tem sido, ao meu ver, também muito fácil, né? Ele está fazendo muitos gols e é aquele típico centroavante que está ali, consegue fazer o gol muito fácil. Cara, o jogo de quinta-feira ficou muito claro que o esquema, o Léo Condé tenta montar muito para ele ali, né? A gente vê os jogadores, principalmente os extremos e os laterais, sempre buscando ele, buscando essa alternativa dentro da área. Cara, é um centroavante, assim, é uma característica muito diferente do que o Ceará tinha ano passado, né? O centroavante fato de área, aquele 9, né, característico. O Ceará sempre trabalhava o Léo Condé com centroavantes mais móveis, né? Saulo Mineiro, né? Não era um centroavante 9 de área. O próprio Wailon também com característica diferente. Então, vai mudar a forma de jogar do Ceará. Isso é um fato. Mas é um jogador que quer dar aquele último toque, né? Aquele que, de fato, vai empurrar. Você não pode esperar do Pedro Raul que venha sair da área, que venha fazer a linha de construção ali, que, de fato, ele vai ter dificuldade. Mas é um cara com muita presença de área, importante também para ele ganhar essa confiança. Esses 2 jogos foram importantes para ele chegar, fazer gol, dar assistência. Confiança hoje no futebol para o jogador é muito importante. Ele vem muito criticado das suas últimas temporadas, principalmente no Corinthians. Então ele vem para cá para uma retomada de carreira. E nada mais importante do que isso, você trabalhar um esquema tático voltado para você e aí você começar a temporada aí no Ceará fazendo gols é muito importante para ele. Então, gostei desses 2 jogos, acho que ele tende a evoluir ainda, pegar entrosamento e eu acho que vai dar uma resposta aí para o torcedor nessa reta final, que é onde de fato a gente vê e na qual vai ser a importância do camisa 9 aí para o Alvinegro. E aí, irmão? É exatamente isso. O cara que é artilheiro do Brasil, briga lá em cima, vice-artilheiro do Brasil, ele não é à toa. Então, que ele sabe fazer gol, que ele é um grande finalizador, não há dúvidas. Nas últimas temporadas vinha mal? Vinha mal. Agora, no nível de exigência muito alto, né? Quando você fala de Vasco, quando você fala de Corinthians, são equipes que têm um peso de uma camisa que não permite erro. Errou, não presta, bota pra fora, demite, não presta pra nada, é ruim. Então, assim, vinha
em temporadas que não era feliz, mas acho que sabe o caminho do gol. 9-9, né, como o Washington bem ponderou, 9 brucutu, 9 de dentro da área, 9 que não tem um bom trato com a bola, mas ali dentro chuta tudo, tem muita força, é grandão, se impõe, o zagueiro ali briga por espaço, não consegue pelo seu porte físico. Então acho que faz bem o Léo em criar esse esquema de dar segurança a ele. Dar segurança, naturalmente passando confiança, apoiando, jogo apoiado para ele, passe para ele, os cruzamentos a gente vê que busca ali o 9 e ele com 2 gols chega muito forte, né? Muito confiante para as decisões, para o momento que mais importa, que é a decisão do campeonato. Minuto final do nosso programa, passa Ceará e Fortaleza? Passa Ceará e Fortaleza. Passa Ceará e Fortaleza. Chorado ou tranquilo? Fortaleza chorado, Ceará tirando onda. É isso. Fortaleza chorado, Ceará tirando onda. Gostei. Meus amigos, vamos acompanhar, vamos aguardar. Fim de semana promete muito para o Campeonato Estadual e óbvio, claro, que a gente vai estar lá em loco, conferindo para você e na semana que vem repercutindo a grande final, grande decisão do Campeonato Estadual. Nosso manjadinho tá chegando ao fim. Vem aí Série A, Libertadores, tudo que você imaginar de competição. Futebol cearense está só começando e, claro, a gente acompanha por aqui. Um abraço, é nóis. Tamo junto, a Arquibancada fica por aqui até semana que vem.